Oi, eu sou a Mariana São João, eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um assessor de imprensa? O que ele faz, como ele vive? Então não perca essa videoaula onde a gente vai mandar um papo descontraído sobre a história da assessoria, o que faz um assessor de imprensa, estratégias de comunicação, dicas para ser um assessor de sucesso, como gerenciar crises, incluindo a cultura do cancelamento. Ué, mas isso não tem a ver, tem? Pois bem, isso e muito mais você vai descobrir nessa videoaula baseada na minha experiência como assessora de imprensa nos teatros de São Paulo. Vem comigo! De acordo com o Manual de Assessoria de Comunicação, Imprensa 2007, quarta edição revista ampliada da Federação Nacional de Jornalistas, a assessoria de imprensa surgiu em 1906, quando o norte-americano Ivy Lee abandonou o jornalismo e montou o primeiro escritório de relações públicas do mundo, lá em Nova York. Tudo isso para prestar serviço para o magnata dos negócios chamado John Davison Rockefeller. A missão era que de odiado, Rockefeller passasse a ser venerado. Isso se chama mudança de imagem. E a primeira coisa que aquele jornalista fez foi se comunicar com transparência e rapidez sobre todos os negócios que envolviam Rockefeller. E conseguiu mudar a imagem de Rockefeller, depois de enviar frequentemente informações à imprensa da época, entre outras estratégias. O ressurgimento da democracia no Brasil depois do regime militar fez com que o profissional de comunicação tivesse a maior importância no contexto social. Aí, o assessor de imprensa atua como interlocutor entre os poderes públicos, a iniciativa privada, os meios de comunicação e, consequentemente, a sociedade. Vale a pena dar uma conferida nesse manual. Você sabe o que um assessor de imprensa faz no teatro? Eles são os grandes divulgadores de informações, espetáculos que vão entrar em cartaz, novidades sobre os artistas, notícias sobre os espaços, teatros, salas, enfim. São eles que convencem a imprensa, falando quão legal aquela pauta pode ser, contribuindo diretamente para o sucesso do projeto em que foi contratado para divulgar. Então, resumindo, o assessor de imprensa é um elo entre o artista e a imprensa. É ele que faz a ponte para essas entrevistas e resolve questões delicadas quando tem um problema. Por exemplo, o ator fulano de tal caiu, mas passa bem. Então a sessão será cancelada. É a fonte segura, é a ferramenta de credibilidade. Quando eu digo imprensa, eu me refiro aos veículos de comunicação em geral. Esses veículos são jornais diários, revistas semanais, mensais, especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, blogs, portais, emissoras de TV, mídias sociais, tudo que faz com que possa ser divulgado esse espetáculo. Se algum veículo de comunicação se interessar, vai usar o texto e as informações que a assessoria fornecer para publicar ou agendar entrevistas. Tanto a publicação de notas como o agendamento de entrevistas e a publicação de informações, como por exemplo o release. A gente vai falar mais para frente sobre o que é release, mas é mais ou menos um textinho sobre o que se trata o espetáculo, uma descrição sem spoilers, ou o serviço, onde fica, quanto é, como compra ingresso, horário das sessões, tudo isso são gratuitos. Chamamos isso de mídia espontânea. Não se paga por essas informações, se paga para a assessoria trabalhar e conseguir esse resultado, mas não há garantias que o assessor consiga espaços na mídia, sacou? Agora vamos falar sobre o que é e como fazer, a começar pelo release. Release é um material de divulgação por escrito contando sobre o espetáculo de uma forma sucinta. Exige muita atenção a erros de português e de escrita, e o ideal é não falar de uma forma muito técnica para que consiga atingir uma maior quantidade de público e que eles entendam o que está sendo dito. Junto do release, a gente caminha o serviço com as informações. Quanto mais, melhor. Se tem estacionamento no local, quanto custa o ingresso, onde compra, dia, horário do espetáculo, até quando fica em cartaz, etc. Encaminhamos ao veículo algumas fotos para divulgação também. Também temos o clipping, que reúne todas as principais notícias e críticas, é a comprovação para o cliente. Eu abri um Word, colava todos os links que eu encontrava, depois de tirar um print da matéria, para ver como provar que saiu desse local, né? Falando isso, aquilo, do espetáculo. Se a peça era divulgada em meios físicos, como jornais, revistas, eu recortava, guardava a matéria e a capa para ter uma data e edição. Tudo isso bonitinho em uma pasta, né? E envio para o cliente para comprovação final. Press Kit. Press Kit é um conjunto de documentação sobre o projeto artístico pensando na comunicação, seja ele físico ou digital. Precisa conter informações claras, objetivas, como um bom release, biografia, um CD com músicas ou vídeos, se for o caso,
fotos profissionais de alta qualidade. Se rolar merchan, tipo pins adesivos, põe lá também. Se já foi apresentado, ganhou algum prêmio, um reconhecimento, essa informação é muito importante. Bem como o clipping. Pode ser também um press kit eletrônico, um vídeo curto, mostrando as entrevistas já feitas, as fotos, vídeos de ensaio, trechos em vídeos de alta qualidade do espetáculo para divulgação, enfim. Atenção! Jamais peça para o repórter que o entrevistou para ler um texto antes de ser publicado. E também não fala isso para o assessor fazer, tá? A partir do momento que a entrevista foi concedida, a informação é do repórter e é ele quem decide o que vai ser publicado. Agora a gente vai falar sobre como gerenciar crises, incluindo a cultura do cancelamento. Você sabe o que é isso? A tão falada cultura do cancelamento? Quando uma pessoa é cancelada, significa que ela fez ou disse algo errado, algo que foge do senso comum, do socialmente correto, racismo, preconceitos com classes sociais, xenofobia, homofobia, entre outras intolerâncias. É claro que no mundo de hoje as pessoas precisam entender que há comportamentos inaceitáveis na sociedade. Mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a área da comunicação? Ou mais especificamente, com o trabalho do assessor de imprensa? O fato é que a cultura do cancelamento trouxe mais responsabilidade e transparência para o nosso segmento, não só no que diz respeito a artistas e influenciadores, mas também a empresas. É preciso aprender a ouvir as principais conversas da internet, se posicionar de forma rápida e assertiva. O assessor de imprensa precisa lidar e estar cada vez mais preparado, com planejamento bacana, usar técnicas para gerenciar crises, estar um passo à frente do possível problema e já bolar um plano de ação que dê suporte ao assessorado no intuito de reverter essa situação. Em um mundo que se cobra cada vez mais posicionamento, não basta só falar sobre serviço, a gente precisa estar preparado para falar sobre tudo, de forma clara e objetiva, sem duplas interpretações, sem pontas soltas, com profissionalismo. Dicas para ser um assessor de sucesso. A assessoria de imprensa lida com informações, então a gente precisa saber tudo que se passa na empresa ou na instituição. É um cargo de confiança e a gente vive na era da comunicação, a gente acorda e já somos bombardeados de informações. Então é claro que as empresas que sabem se comunicar melhor têm mais destaque entre outros concorrentes no mercado tão competitivo. Buscar sempre melhorar os resultados é um desafio diário para o assessor de imprensa, mas ficar atento às tendências e às novidades da área é um ponto-chave para melhorar os resultados midiáticos. O assessor sempre vai depender de dois clientes para fazer o serviço bem feito: o assessorado e a imprensa. Então é imprescindível ser amigável, responsável, profissional, educado, gente boa, ter boa escrita, vai conhecer muita gente, vai falar com muito mais gente, vai ter a responsa de divulgar o espetáculo e atrair o máximo possível de público que conseguir, vai controlar o que a imprensa quer publicar, tentando direcionar com o que o cliente quer que publique, tipo as informações certas, as fotos aprovadas e etc. Então arrasa no release, faz um bom press kit musical se for o caso, sugere pauta, tem um bom relacionamento amigável com os veículos de comunicação, seja um bom amigo do Excel para fazer uma lista legal quando precisar organizar as coletivas, as estreias, e inclusive um bom mailing, aqueles contatinhos, é a cereja do bolo. Montar um bom clipping, um bom material de apoio, que são as fotos, vídeos aprovados pelo produtor, ator, cliente, os devidos créditos das imagens, isso é muito importante quem tirou essas fotos, hein? Um assessor de imprensa pode trabalhar fixo ou pode ser um freelancer, então não tem como precificar um valor tabelado, ponto final. A remuneração vai de acordo com o que o assessor tem a oferecer para o seu assessorado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais desse universo nessa pincelada de informações e se interessado. Obrigada pela sua atenção, nos vemos no teatro!